Olá, eu sou o Gediel Araújo e resolvi dar um tempo aqui na minha caminhada, aproveitando esse sossego, esse lugar maravilhoso, para conversar um pouco com vocês. E nesse vídeo eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu fui um daqueles jovens que não sabia o que queria. É tão bonita aquela pessoa que desde o começo sabe o que quer, né? Tem gente que com 10, 12 anos já sabe o que quer ser na vida. Eu não, eu tinha 20 e poucos anos, eu ainda não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer. Trabalho, sempre trabalhei, né, desde os 13 anos, mas os estudos eram uma coisa meio complicada, eu não tinha certeza daquilo que eu queria. E a minha própria relação com o direito, ela reflete um pouco dessa minha incerteza, né, dessa minha insegurança. Eu comecei a fazer direito no Rio de Janeiro, na faculdade de Santa Úrsula. Na época eu estava morando no Rio de Janeiro, fazendo seminário para ser pastor. A escolha, né, pelo seminário foi um pouco daquilo que os meus pais queriam para mim, um pouco daquela insegurança de eu não saber o que eu queria para minha vida, então acabei acatando aquilo que os meus pais queriam para mim. E quando eu estava lá no Rio de Janeiro, no segundo ano que eu estava lá, eu resolvi fazer direito. Achei que tinha alguma coisa a ver comigo, tal. Não tinha muita convicção, mas resolvi fazer direito. Fiz o meu primeiro ano lá. No final do primeiro ano, né, eu estava 2 anos morando no Rio de Janeiro, eu resolvi me casar com a minha, que é a minha companheira até hoje, minha esposa, Sueli. Nós estamos casados há mais de 35 anos. E eu voltei, e quando voltei para Suzano, São Paulo, eu continuei fazendo a faculdade de Direito em Mogi das Cruzes, a Universidade Brás Cubas. Eu continuei fazendo, não me lembro por quanto tempo, por mais um ano e meio, não me lembro, 6 meses. Eu não me lembro agora no momento por quanto tempo. Eu me lembro que era o meu pai que pagava a faculdade, ainda era o meu pai que pagava a faculdade. Eu devia ter uns 22, 23 anos. Para vocês verem como faz tempo isso, que na época o curso de Direito era ainda 4 anos, né? É muito tempo que o curso de Direito é 5, mas quando eu retornei e comecei a fazer Direito ali na Brás Cubas, o curso ainda era 4 anos. Eu me lembro que depois de uns 6 meses, um ano, como eu disse, eu não me recordo, eu cheguei para o meu pai, que quem pagava a faculdade, e falei: pai, eu não sei o que eu quero, direito não é para mim, não é o que eu quero para fazer para minha vida, ser advogado, então eu vou trancar a matrícula e vou parar. Meu pai lamentou, obviamente, a minha decisão, mas não pôde se opor. E eu, então, fui trabalhar. Eu trabalhava na época em banco, continuei trabalhando. Fui fazer inglês, fui fazer outros cursinhos, assim, mas faculdade não fiz mais. O tempo passou. Eu sei que quando eu tinha por volta de uns 27 anos, 27, 28 anos, eu me dei conta o quanto a faculdade era importante e aquilo estava fazendo falta para mim, né? E a única coisa que eu tinha feito e que eu tinha alguma relação era justamente o direito. Então eu resolvi retomar a faculdade de Direito na Brás Cubas. Quando eu voltei, duas coisas já haviam mudado. Primeiro, o curso já não tinha mais 4 anos, era 5 anos, então me dei mal. E segundo, meu pai não pagava mais a minha faculdade, né? Eu que tive que pagar o curso. Eu não ganhava muito, já tinha casado, já tinha acho que 2 filhos já. Então, mas eu decidi. Mas mesmo tendo voltado por livre, espontânea vontade, eu me lembro que eu não levava a faculdade a sério. Não levava a faculdade a sério. Eu comparecia, né, não faltava, ia nas aulas, mas sentava sempre no final, assim. Naquela época, as turmas tinham 100, 120 alunos. Eu sentava sempre no final da sala, assim, e lia algum livro. Algum romance. Eu sempre fui fã de romances policiais, então levava um romance, algum livro e lia. Sempre adorei, adoro até hoje sebos, né? Adorava ir no sebo e comprar uma pilha de livros. Aliás, isso me ajudou muito. Depois que eu comecei a levar o direito a sério, esse gosto pela leitura acabou sendo fundamental. Mas eu ia na faculdade, ou seja, voltei a estudar direito, mas o direito não me dizia nada. E isso foi indo, eu fui passando, sempre passava. Na época era com letra, não sei, hoje é nota, né? Mas na época era com letra.
Eu sempre passava com C, às vezes alguma matéria ou outra eu passava com B, e eu estudava, pegava o caderno de alguma colega na véspera da prova. Não, eu sei que eu não estava aprendendo nada. Eu estava no 7º semestre, quando houve um fato que mudou a minha vida. Eu estava, como sempre, sentado lá no fundo da sala, lendo um livro. Eu nem me recordo qual era o livro que eu estava lendo, mas eu estava lá no fundo da sala lendo um livro e estava vendo aula de processo penal com um professor, sabe, que eu não vou citar o nome dele aqui, porque é melhor não. Mas com um professor, que depois acabou até se tornando meu amigo, esse professor, mas com um professor que ele era famoso por uma disciplina muito rígida. Então a aula dele era aquele, sabe, silêncio tumular. E como sempre, né, eu estava sentado lá no fundo da sala, lendo um livro, e de repente a turma começou a rir, e foi aquela gargalhada e tal. E eu, né, acostumado com aquele silêncio daquela aula, estranhei e comecei a prestar atenção na aula, coisa que eu raramente fazia. E o professor estava dando alguma matéria, não me lembro qual, ele estava dando uma aula de processo penal, obviamente, e eu comecei a prestar atenção e aconteceu uma coisa assim, ele estava falando, explicando algum tema, e eu vi que eu não sabia nada. Não é que eu não sabia nada, eu não conseguia entender o que ele dizia, sabe? Eu estava tão por fora, tão desconectado com a matéria, que eu simplesmente não entendi o que ele estava falando. E eu não sei porque aquilo me incomodou. Eu falei, Deus, eu estou no 7º semestre, eu não sei nada. Sabe, alguma coisa mudou em mim. Ali, naquele momento, eu resolvi que eu queria entender, que eu precisava entender. Houve um estalo dentro de mim. Isso era o 7º semestre já. Eu estava próximo, são 10 semestres, né? Já era o 7º semestre, quando eu comprei meu primeiro livro de direito. Mas eu tenho uma vantagem na minha personalidade, eu sempre fui muito intenso. Sabe, e eu comecei a estudar com uma intensidade para recuperar todo o tempo perdido. Então eu estudava no trem, eu trabalhava em São Paulo, eu ia de trem, eu estudava no trem de volta, no ônibus. Eu chegava em casa, às vezes cansado, 11 horas da noite da faculdade, jantava e ia estudar, ficava até 1h da manhã estudando para acordar às 5 para ir trabalhar em São Paulo. E eu estudava o final de semana todo, eu comecei a comprar livros de direito e comecei a estudar com uma intensidade e um amor pelo direito que me contagiou para o resto da minha vida. Eu queria saber tudo o que eu não sabia. E aquilo, ou seja, aquela aula mudou a minha vida. Eu só comecei a tirar A, ou seja, só comecei a tirar 10. Eu acho que para mim o momento na faculdade mais glorioso para mim, eu sempre gostei de processo civil, né? Sempre fui fã, sempre tive uma facilidade para o processo civil. E eu me lembro que um professor, que eu também não vou citar o nome em respeito, mas era um professor que eu admirava muito, que eu gostava muito, um professor muito competente, mas muito sério, muito rígido também, que uma vez, assim, foi assim, talvez o ápice para mim da faculdade. A prova dele sempre eram 5 questões dissertativas. Ele dava 5 temas e você tinha que dissertar ali, tinha um certo número de linhas. E uma prova em particular, ele sempre dava na aula seguinte as respostas, né? Comentava a prova na aula seguinte. E essa prova em particular, ele pegou a minha prova, eu não sabia que era a minha. Quando ele pegou, ele falou assim, olha gente, tem uma prova aqui de um aluno que eu não teria feito melhor. Então eu vou ler as respostas que ele deu, porque eu não teria feito melhor. Ou seja, ele me deu 10 com louvor e ainda leu a minha prova como gabarito. Foi assim um momento para mim máximo. Me lembro tanto que, tantos anos depois, né, eu me lembro até hoje daquela aula maravilhosa com esse professor de processo civil. E nesse processo que se iniciou naquela aula de processo penal com aquele professor, de amor ao direito, de busca pelo conhecimento, acabou me levando a estudar,
e até mesmo a passar depois no concurso para procurador do estado de São Paulo. Eu tenho orgulho de dizer que eu passei no primeiro concurso que eu fiz. Eu me formei em dezembro de 91. O concurso para procurador do estado de São Paulo começou em março, abril de 92. Saiu o resultado em dezembro desse mesmo ano e eu estava aprovado. Tomei posse em janeiro de 93 como procurador do estado de São Paulo. Ou seja, eu passei no primeiro concurso que eu fiz depois de formado. Naquela época não havia necessidade de se esperar prazo nenhum. Então, gente, é isso. O dia que mudou a minha vida. Me lembro até hoje com exatidão, consigo ver. Estava na sala de aula, os alunos riram e eu comecei a prestar atenção na aula. É isso, como a vida é engraçada, né? Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da minha história, espero que ela inspire você que é estudante ou advogado a também dar o melhor de si. Um abraço e até a próxima.